Alô, alô, sejam todos muito bem-vindos. Saúde e Soluções na tela da Band, no YouTube. 26 programas estão à sua disposição no YouTube. Hoje, o 27º, edição mais que especial, ainda na medicina do esporte. Um dia desses gravamos com o doutor Otaviano, médico do Atlético. O doutor Rodrigo Lasmar também será um dos homenageados aqui, porque não deixa de ser uma homenagem. E hoje, doutor Sérgio Campolina, médico ortopedista, médico do Cruzeiro, é mais que meu convidado especial, até porque é meu médico também. Doutor Sérgio, agora sim, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite aí. É bom saber que outros amigos estiveram aqui com você, né? Que interessante, não sei se você sabe, um dado bem icônico dessa história nossa aqui em Minas Gerais, que nós somos todos filhos do mesmo pai, que é o doutor Neilo Lasmar. É uma história bem interessante, porque quando eu me formei na faculdade, um colega de turma meu era, até então, filho de um médico de um clube de futebol, no caso do Atlético, e era por proximidade alfabética, minha dupla de faculdade, né, que era o Rodrigo Lasmar. Então, nossa história é longa, tem 30 anos aí que nós convivemos com ele, e eu sempre tive ele como objetivo de vida mesmo, ser algo parecido com isso. Doutor Neilo é meio que uma sumidade da medicina, da Ele ortopedia. é muito interessante com o tema que você está falando aqui, que a gente vai falar, né? Porque sempre foi inquieto, ele sempre foi um cara que buscou muito, foi um dos primeiros médicos a ir para fora, trazer novas tecnologias, foi um dos precursores da cirurgia artroscópica no Brasil, das Que técnicas... até hoje é usada, né? Exato, as técnicas de ligamento, hoje a gente usa, o doutor Neiro trouxe há 40 anos atrás, e é praticamente a mesma técnica que é utilizada hoje em dia, que é o princípio mesmo que foi usado na cirurgia dos jogadores, que são usados nos jogadores profissionais, até hoje, a mesma técnica. E ele foi um dos precursores. Então, foi uma bela de uma referência na minha vida, em todos os sentidos. Tanto é que eu fiz a minha residência com ele também. Olha só, então você, doutor Rodrigo Lasmar, o próprio doutor Otaviano, que aqui na entrevista também citou o doutor Neilo como uma grande referência, e desde a década de 80, né, quando eu ouvia, quando criança, falar de doutor Neilo Lasmar na seleção e tal, e hoje o doutor Rodrigo Lasmar e o doutor Sérgio Campolina. Ô, doutor Sérgio, como é que... Daqui a pouco eu quero entrar mais na questão da ortopedia, da especialização e tal, mas como é que se deu a sua história com o Cruzeiro? Porque o doutor Rodrigo Lasmar, médico do Atlético, filho do doutor Neilo. Um outro filho indireto, que tem como grande referência o doutor Neilo, que é você, foi parar no Cruzeiro, rapaz. Interessante pelo seguinte, quando eu me formei, né, dentro da especialidade da ortopedia e da medicina do esporte, o futebol sempre foi muito fechado, o mercado muito fechado, né? Tanto no Cruzeiro quanto no América, no Atlético, que são os grandes clubes aqui do nosso estado. Então, haviam poucas opções, né? Então, a opção que abriu para mim foi o voleibol. Então, Olha. o voleibol, que foi diferente desses que eu citei, a minha vida começou toda no vôlei. Inclusive, eu fiz o caminho invertido, porque todo mundo fala, você começa no clube para chegar na seleção, não é verdade? Sim, Eu fiz sim. o contrário. Eu tenho um dado muito interessante na minha vida, que eu comecei trabalhando com a seleção brasileira de vôlei, seleção masculina brasileira. Quando eu era residente, o Dr. Jorge Suman, que é outra pessoa que é importantíssima na minha história pessoal, ele era médico da base da seleção brasileira de vôlei. E um belo dia, ele mandou no domingo, na época a gente tinha bip, né? Não era celular, Pager, bip. eu lembro. Ele mandou uma mensagem para mim no domingo de manhã cedo. Eu tava numa ressaca, tinha saído sábado à noite, e o bip tocou. Aí eu falei assim, isso aí deve ser confusão, eu não vou atender isso. Aí eu falei, pô, mas o Jorge é tão bacana comigo, eu vou atender. Aí o Jorge, atendi o Jorge, liguei para ele, falei assim, Sérgio, eu tenho uma viagem para a Europa com a seleção brasileira, não vou poder viajar. Você pode ir no meu lugar? Eu falei, claro que posso, professor, vai ser um prazer para mim. Eu não tinha passaporte. E a viagem ia ser um mês à frente. Na verdade, quando aconteceu isso na minha vida, eu não tinha andado de avião. Meu Deus, Eu você nunca era muito tive. jovem. E aí, eu era residente, eu era Residente ainda. segundo ano de residência médica. Aí minha primeira viagem de avião, eu fui para a Europa. Fiquei um mês na Europa. E foi uma loucura para conseguir o passaporte, enfim, mas deu muito certo. Então, desde então, aí eu fui como um substituto e fui ficando. Aí acabei que assumi, doutor Jorge, não quis continuar lá, eu assumi o departamento de saúde médica da Seleção Brasileira de Vôlei, fiquei lá por praticamente 10 anos. Aí depois desse processo, eu estava ficando meio cansativo, que a seleção treinava em Saquarema, era complicado. Aí eu pintou uma oportunidade no vôlei aqui, próximo a Belo Horizonte, que veio o projeto que acabou combinando com o SADA Cruzeiro de Voleibol. Pois é, e foi aí que eu entrei. Porque eu comecei a frequentar a estrutura do clube, do Cruzeiro,
Através do Sada. Através do Sada, Então que a gente treina. alguém pediu referência na seleção para Exatamente. levar o doutor Sérgio Campolino para o Sada Cruzeiro. Foi o treinador na época, o Talmo Oliveira, Sim. que precisava montar um departamento e foi consultado lá. Falou, não, tem um médico aí na cidade, o Sérgio. Pode contar com ele, com certeza, você vai ficar muito bem. Desde então, não saí mais, que eu tô lá no Sada desde então, né? E foi a porta que eu tive contato com o Cruzeiro, né? E teve umas mudanças e eles me chamaram, né? E foi interessante demais por isso, porque quando eu cheguei no futebol, eu vinha com esse lastro de voleibol. Sim. Né? Todo mundo fica assim, poxa, esse cara é do vôlei, o que ele vai entender de futebol? Que é a pergunta que eu ia te fazer. É muito diferente. É muito diferente. As lesões são muito diferentes, os esforços são muito diferentes. Tudo diferente. A intensidade, as lesões. Porque, apesar das lesões serem mais comuns por traumas indiretos, lesões assim, que você não tem necessariamente contato, não é esse que faz a diferença do futebol. Porque o problema do futebol é intensidade, principalmente hoje em dia. Então, você futebol tem é mais lesão muscular e vôlei é mais lesão óssea? Na verdade, o vôlei é trauma. Mas trauma indireto. É bolada no dedo, é entorse de tornozelo, é entorse de joelho. Acontece mais traumas ligados ao mecanismo individual do atleta, né? O futebol não. Também mas é mais relacionado à intensidade, à mudança do estilo do esporte, né? Então, disparadas lesões musculares. E até então, no vôlei, pra você ter uma ideia, eu trato uma lesão muscular por ano no vôlei. Futebol, você estava dizendo... 25. Eu estava até... 25 em média. 25 em média. O doutor Otaviano estava me dizendo aqui de um estudo, eu peço da perdão... UEFA, que faz o estudo de lesões. Isso, a cada 8 jogos, há uma tendência do jogador ter uma lesão muscular. O que acontece é o seguinte, como o esporte evoluiu muito, e a gente precisava ter a comunidade do esporte precisava ter uma uniformidade, sabe assim, o que eu posso esperar de uma temporada de futebol? Então a UEFA fez um estudo de 10 anos e ela montou uma tabela, assim, quantas lesões musculares você vai ter por temporada, quantas lesões de joelho, quantas lesões de tornozelo, quanto tempo o atleta vai ficar parado, se ele vai machucar mais em treino do que no jogo propriamente dito. E aí, com isso, você sabe o que você pode esperar. Por exemplo, você está tendo uma temporada, e se você, no meio da temporada, já estourou o seu limite de lesões musculares, assim, alguma coisa está errada. Aí, a parte interessante que hoje a gente consegue, exatamente por essas informações, ter um contato com as comissões técnicas, discutir essas situações, chegar para eles e falar, olha, eu não posso mudar o seu esquema de treino, não posso mudar o seu esquema de jogo, só que a gente tem que adaptar, porque está tendo mais lesões do que esperado para o nosso grupo. Alguma coisa tem que ser mudada. E hoje, antigamente, as comissões técnicas, elas não ouviam essa. Esperavam o médico ou o fisioterapeuta do esporte só dar notícia ruim. Porque, na verdade, a gente, o que a gente? Era o portador da notícia ruim. Sim, né? Só, o fulano machucou, o ciclano vai ficar tanto tempo parado. Hoje mudou. Hoje a gente trabalha muito mais na prevenção do que na lesão propriamente dita. Então, as comissões aprenderam a fazer isso. Eu acho que uma das coisas que trouxe isso também foi que eles viram que a gente não é vilão da história. E a gente pode agir positivamente. Então, a tecnologia nos ajudou a isso, que é outro fato que eu acho que eu, de uma certa forma, contribuí muito. Então, desde então, como eu falei, aí eu fui pro vôlei e acabei no futebol. E todo mundo tinha um certo receio quanto a isso, né? E eu tive um desafio absurdo na minha vida, né? Porque o primeiro atleta, entre aspas, que teve uma lesão grave no futebol foi o Fred, que na época foi a maior contratação do Cruzeiro. Teve uma lesão grave, né? Você deve recordar, uma lesão de ligamento complexa, multiligamentar do joelho, atleta de seleção brasileira, maior contratação do Cruzeiro, e eu, entre aspas, médico do voleibol. Então, na própria cabeça do Fred, ele confidencializou isso comigo depois, que quando eu falou que tinha que operar, ele pensou, não, mas o Sérgio é do vôlei, eu vou consultar quem eu confio. E quem que era a pessoa que ele confiava? Rodrigo Lasmar. Chegou, boa de Rodrigo, tô com essa lesão, o que eu faço? Aonde que eu cuido do meu problema? O Rodrigo falou, ô Fred, você não precisa sair daí não. Não tem ninguém melhor do que o Sérgio. O Sérgio opera muito, tem um movimento absurdo cirúrgico, apesar de trabalhar com voleibol, a vida privada dele, ele opera muito mais, tem um volume muito maior de pacientes do que eu, por exemplo, né? Porque ele opera mais, ele atende uma mais gama de pacientes, etc, e acaba tendo um volume muito grande. Então você não precisa ir para lugar nenhum, não. Você pode operar com ele. E o interessante, quem me falou isso depois confidencializou, não foi o Rodrigo, foi o próprio Fred. Comentou assim que foi na pessoa que era referência dele e me respaldou. Então, se minha responsabilidade era grande, ela se tornou maior ainda. Né? Então, e felizmente foi uma história muito bacana. Você fez a cirurgia dele. E foi muito legal. Depois, se você for recordar aí nas redes sociais, etc., você vê que quando o Fred fez
primeiro gol, depois que ele voltou à lesão, ele me homenageou, que ele veio correndo, pulou em cima de mim. É Eu fiquei com verdade. hematoma no corpo inteiro, durante as 2 semanas mancando, mas foi uma coisa marcante, literalmente, na minha vida. Marcou meu corpo, fechei de hematoma, mas marcou minha vida pessoal também. E aquilo foi fundamental para sedimentar a minha história dentro do futebol. Para tirar um pouco do Exato, medo pra que isso, algumas pessoas exato, tinham, né? porque realmente, eu falo que futebol é o principal esporte do Brasil. A diferença quando é trauma do atleta do vôlei para o atleta do futebol, quando é trauma, ou seja, uma lesão no Não. joelho de um atleta de futebol, ela tende a ser mais grave do que uma lesão de joelho de um atleta de vôlei? Não, né? Não, isso não. Isso não. Trauma é trauma, né, Everton? Que não vai mudar. Eu falo que a medicina hoje evolui muito, mas tem certas coisas que nunca vão deixar de acontecer. Trauma nunca vai deixar de acontecer. Só que hoje o que a gente tem é a capacidade de adaptar, trazer as tecnologias que antes eram difíceis de chegar no nosso meio, a gente consegue trazer tudo. Ou seja, uma cirurgia que é feita aqui é a mesma que é feita nos Estados Unidos, que é feita na Europa. Tanto é que é uma demanda natural de atletas de seleção, não necessariamente tendo o poder de opção, eles vinham operar no Brasil. Porque não faz muita É, diferença. o próprio Neymar operou em Belo Exatamente. Horizonte, com o doutor Rodrigo Exatamente, Lasmar e tal, né? exatamente. Enfim, ele poderia ter escolhido. Exato. Aliás, eu estava conversando com um amigo da área da medicina, esse amigo me disse assim: Everton, hospitais do mundo pagariam o Neymar para o Neymar fazer a cirurgia lá. Exato. E Exato. ele optou em fazer aqui no Brasil, e é não só no Brasil, como em Belo Horizonte. Exato. Ou seja, Belo Horizonte hoje é o berço de grandes referências da ortopedia, principalmente por causa da referência maior que é o Dr. Neylon. Ah, sem dúvida. Né? Criou-se uma referência natural, né? Porque, conforme eu falei, o Dr. Neylon não foi só um precursor no esporte, ele foi um precursor na ortopedia, que é reconhecido nacional e mundialmente. Ele trouxe isso, ele sempre foi muito inquieto. Quem o conhece sabe, ele é inquieto pessoalmente e também nisso, de buscar coisas novas e usar as coisas novas. Né? Então, ele implantou isso em nós, que somos discípulos dele. Né? Então, eu sempre estou buscando. E o interessante, dentro dessa questão dessa inquietude, quando eu assumi o futebol, eu fiz questão de visitar grandes centros no Brasil, para ver assim, o que eu podia trazer para o Cruzeiro. Né? E visitando o Palmeiras, que tinha recém-inaugurado o novo centro de treinamento, eu estava andando lá com o coordenador médico da época, e vi uma salinha lá, um aparelho de ultrassom. Aí eu olhei aquele negócio ali e falei, pô, mas o que tá fazendo esse aparelho aqui? Eu falei, não, a gente usa isso de vez em quando, porque muitas vezes o paciente, o atleta não quer sair para fazer exame, a gente consegue botar esse aparelho aqui, a gente traz um médico radiologista para fazer imagem, e a gente consegue evitar muita circulação do paciente na cidade. O atleta na cidade, eu falei, opa, esse negócio é legal. Aí eu me aprofundei no estudo da ultrassonografia, isso foi em 2018, e usei esse instrumento para me aproximar ainda mais dos atletas, já que tinha essa resistência na época. Eu fazendo ultrassom, mostrando as estruturas musculares e tal, o atleta falou assim, poxa, o doutor entende do que ele está falando. Então, isso foi muito interessante. Eu trouxe essa tecnologia. Hoje, nosso meio, a gente sabe que ela é fundamental. Hoje, você não consegue montar um departamento de esporte, um departamento de saúde, sem um estudo dinâmico de ultrassonografia. E quando fui ao seu consultório, achei interessante porque eu não sei se foi olhar um problema, não sei se foi olhar um problema no joelho, enfim. Você estava com um aparelhinho pequeno de ultrassom. Exato. Aí eu pensei, você disse, você precisa fazer um ultrassom. Eu pensei, nossa, vou ter que sair daqui e fazer ultrassom. Não, não, Everton. Esse aparelho aqui é o aparelho que eu uso, que é um aparelho portátil de Exato. ultrassom. Né? Então, entre tantas coisas que a tecnologia te proporciona, isso aí é mais uma delas, né? A tecnologia é uma grande aliada na sua área. Como eu falei, foi um baita de um avanço. Pra você ter uma ideia, esses aparelhos que a gente chama de ultraportáteis, eu levo ao jogo. Quando eu vou ao jogo, se vocês me verem, quem for assistir, vai ver que eu estou sempre com a pochete. Na minha pochete eu tenho um ultrassom lá dentro. Normalmente você usa no gramado ainda? Posso usar no gramado. Eu nunca usei porque não foi necessário, mas eu tenho o aparelho. Se eu precisar fazer um diagnóstico ali, eu consigo Mas fazer. é bom a gente ficar de olho. Então, toda vez que você entrar no gramado, se você usar o aparelho é porque você está suspeitando que tem uma lesão muito grave. Exatamente. Então, é um instrumento que nos dá muita segurança para interferir numa substituição. Né? O atleta fala que tem sentiu, ele baseia na informação, mas eu consigo, além da informação, que muitas vezes no calor do jogo ele não consegue fazê-lo bem, eu consigo identificar, sim, uma lesão ali naquele momento. Então, isso é um baita do instrumento. Então vamos ficar de olho no Dr. Sérgio, jogador do Cruzeiro. Caiu, se ele tirar o aparelho de dentro da pochete, o ultrassom, é porque pode ser uma lesão mais grave. Aliás, nós estamos exatamente num período de final de temporada, né?
tende a ser um período de mais lesões ou não necessariamente, Com doutor certeza. Sérgio? Existem dois fatos marcantes, tanto vertical quanto horizontal. O vertical é nos jogos. Os jogos, as lesões musculares, principalmente, elas tendem a acontecer nos últimos 15 minutos, dos dois tempos. E sendo que o segundo tempo, logicamente, mais do que o primeiro. Então, aquela questão da substituição, muitas vezes com 15 minutos, 20 minutos, aquilo não é uma superstição. Não. É porque a gente sabe que a partir daquele momento você tem mais chance. Então, o atleta está fadigado, e hoje a gente tem o GPS que vai monitorando os dados, vê que aquele atleta está com uma carga muito grande, você pode usá-lo, né, orientar a comissão técnica, olha, o atleta está no momento de risco. Aí ele usa isso também para uma substituição, né? Então, e o mesmo da temporada. Logicamente, que as lesões, à medida que a temporada, com mais jogos, mais do que a temporada em si, mas quanto mais jogos você disputa, mais chance de lesão você vai ter, né? Então, você pode ter, não precisa ser necessariamente um ano, um final do ano, mas um período, um mês, que você tem muito jogo, você tem que ter um cuidado redobrado. O trauma pode acontecer também por causa da intensidade do esforço excessivo ou só quando há um movimento incorreto, um buraco na grama, uma pancada contra o jogador? Infelizmente, pode sim, sabe, Everton? Porque o esporte, como eu falei, é muito intenso e o atleta é treinado a dar o máximo. Se ele está com uma fadiga, um cansaço, muitas vezes a informação que o músculo manda, ela não é bem interpretada pelo próprio organismo. Então você perde o que a gente chama de propriocepção, que é aquela capacidade inconsciente de controlar o movimento. E acaba um movimento que era para ser freado por essa inteligência intrínseca nossa, não acontece. Aí ocorre a lesão, né? Então isso é um fato. Um dado que a gente observa muito, que as lesões graves, elas são muito graves, e principalmente em situações como essa, de fadiga. Você pega os marcadores desses atletas que tiveram lesões graves, marcadores de enzima, tá lá no teto, porque realmente tem esse fator pesando, com toda certeza. Eu perguntei anteriormente sobre a questão da diferença entre um trauma de um jogador de vôlei e um trauma de jogador de futebol, porque exatamente por isso, né? Normalmente um trauma de um jogador de futebol não é porque saltou. O jogador de vôlei está saltando a É, todo momento, né? Por isso que eu imaginei que esse salto excessivo poderia causar algum tipo de lesão diferente, mas até que não. não, trauma é trauma, né? Porque um dos mecanismos mais comuns das lesões musculares é o famoso high speed, é velocidade, é o início, é o desenvolver da velocidade, é a frenagem, são os momentos que o atleta machuca, em ponto de vista de lesões musculares. Então, e por necessariamente, com o medo da intensidade, da velocidade que os atletas impõem, as lesões também têm aumentado, é fato. Nós falamos aqui, a gente introduziu o assunto com a chegada do doutor Sérgio Campolina no esporte, no próprio Cruzeiro e tal. Mas agora eu quero falar no próximo bloco sobre a jornada do paciente comum mesmo. A jornada do paciente, do Everton Guimarães, que chega lá com uma dor no joelho, com uma dor no tendão, com uma dor no tornozelo e etc. Como é que é essa jornada do paciente, a gente vai falar disso daqui a pouco. Doutor Sérgio Campolina, mais que especial, nosso convidado de hoje aqui no Saúde Soluções. Mas é um intervalo rápido e a gente já volta. Até já. Muito bem, estamos de volta com Saúde Soluções. Doutor Sérgio Campolina, médico ortopedista do Cruzeiro, grande referência da ortopedia no Brasil, quiçá mundial, porque afinal de contas o médico ortopedista é de um dos maiores clubes do mundo, mesmo com gente querendo colocar ele menor, mas é um dos maiores clubes do mundo. Durante o intervalo, estava tratando aqui com o doutor Sérgio Campolina sobre agora o histórico dos seres normais, porque o atleta não é normal, é um atleta de altíssimo rendimento. E uma coisa que acontece comigo, eu adoro trazer aqui para você que está do outro lado. Eu sou um bariátrico, eu eliminei algo em torno de 50 quilos, depois ganhei aí uns 8 e tal, e agora estabilizou. Mas eu não estou satisfeito, não, preciso voltar a emagrecer mais. E como você faz a bariátrica e elimina, a gente imagina que é só gordura, mas o doutor Sérgio estava dizendo que não, Everton. Há uma perda também de músculo. E aí, por que que o assunto começou? Porque, veja, pode ser um problema seu aí. Quem faz bariátrica, normalmente o intestino altera. O meu ficou muito mais preguiçoso e com ele ficando mais preguiçoso, eu sinto que às vezes, antes de ir ao banheiro, eu sentia umas dores no cóccix.
Então o cóccix doendo e eu não sabia por quê, era uma dor de certa forma que incomodava. Eu acordava pela madrugada com dor no cóccix. Eu, meu Deus, o que que é isso? Te procurei numa oportunidade, depois da cirurgia, o doutor Sérgio falou: "Ó, você perdeu muita massa muscular aqui no local e tal". E essa dorzinha de vez em quando incomodava. E agora o doutor Sérgio estava me dizendo: "Veja você, quando você que as fezes estão mais densas, mais duras, elas encostam na região do cóccix e é exatamente onde gera o incômodo, e é um incômodo muito grande". O que que é isso, doutor Sérgio? O problema é que a cirurgia bariátrica, ela mexe metabolicamente com a pessoa. Vou te dar um outro exemplo interessante em relação a isso. É muito comum um paciente que está com sobrepeso ter dor articular, dor no joelho. Sim. Aí ele vai em 10 médicos, 11 irá dizer: você tem que emagrecer, seu joelho vai melhorar se você emagrecer. Aí o paciente fala: ok, vou fazer a cirurgia. Faz a cirurgia, ele volta no médico e fala: doutor, a minha dor no joelho piorou. Eu perdi 50, eliminei 50 gramas, piorou. Por quê? Massa muscular. Massa muscular. Massa muscular. E a questão do movimento intestinal, do hábito intestinal, é que, como você disse, muda. Muitas vezes o bolo fecal fica mais ressecado. E, querendo ou não, o intestino tem uma contração involuntária e você tem uma voluntária associada. Então, na hora de mobilizar esse bolo fecal, meu amigo, negócio lá, como você tem pouco músculo, pouca parede, você tem um contato maior, o cóccix, ele tem a mobilidade, toca lá e gera estímulo de dor. Olha Né? isso, que coisa, e como é que chama isso? Tem um Ah, nome não, específico? o nome geral é coxalgia, né, que é a dor Coxalgia. coxalgia, É. que pode ser, como eu falei, tanto pelo movimento, mas também mesmo sem relacionamento por uma viagem, fica muito tempo sentado na cadeira, você vai ter dor, porque perdeu massa muscular, o cóccix, ele fica mais desprotegido pela perda muscular e vai ter dor. Então, o paciente que elimina muito peso com a bariátrica, não necessariamente que o joelho vai parar de doer, o tornozelo vai parar de doer, ele vai sentir mais dores nos. Eu conheço algumas pessoas bariátricas que sentem dor no cóccix. Exato. É a Então ques sente dor no cóccix, mas eu conheço muita gente que eliminou muito peso, mas que continua com dores no joelho. Então é isso, a perda muscular é um problema. É, porque proteção, né, Tom? Na verdade, a musculatura é fundamental, é o alicerce, né? Ela que vai dar proteção articular. Porque a responsabilidade do movimento estática é esquelética, mas a dinâmica é músculo. Então, se você não tem músculo para proteger a pessoa, vai dar zebra. Então, hoje em dia, a gente tem uma preocupação muito grande dessas reposições proteicas, né? Porque o problema do bariátrico também é que ele muda o hábito. Por exemplo, a proteína quase sempre é fonte animal. O Isso. bariátrico tem muita dificuldade de ingerir carne, porque o metabolismo é É, lento. é verdade. Então, assim, isso não Baixa pode. pressão, é um Exato, horror. mas não pode ser uma situação que vai cortar a sua fonte de proteína. Então tem que repor. O Aí que queijo o entra. queijo é uma Exato. boa alternativa, Não, né. e assim, a gente tem lá um grande assunto que a gente traz muito dentro da medicina do esporte também, é a questão da suplementação, porque a suplementação já foi uma coisa que era considerada, assim, excesso. Hoje a gente sabe que não, porque a realidade do pessoa mudou, das pessoas mudaram. E hoje você consegue repor a proteína que a pessoa precisa ter na refeição e não consegue ter, seja por alterações metabólicas pós-cirúrgicas ou, por exemplo, da idade também, né. Então a sarcopenia é cronológica, então você consegue interferir. Por isso que é importante se trazer. Eu falo que o esporte ele trouxe evolução, trouxe muito conhecimento, mas o fato mais interessante é você poder usar no dia a dia, né? Eu acho que isso é o que eu tento fazer no meu consultório prático, para pessoal, né? Doutor Sérgio, vamos falar de jornada do paciente, qual o tipo de caso que você mais trata de seres comuns como nós, que não somos atletas de alto rendimento, qual o problema mais comum que você trata no consultório? O mal do mundo é dor, né? Dor é o Mas grande. onde? Eu especificamente, não só por estatística, mas por ser minha especialidade, joelho. Joelho e ombro, né? Que são as duas especialidades que eu cuido desde o diagnóstico até o tratamento final, que seria, muitas vezes, o tratamento A cirúrgico, né? maioria dos casos de dores no joelho tem relação com obesidade ou não? Não necessariamente, né? A gente vive situações tanto relacionadas à rotina do paciente, essas questões de atividades, acidentes automobilísticos, acidentes esportivos, mas lógico, a questão ergonômica pesa muito. Eh, a artrose, que é o grande vilão da dor, independente de qual articulação seja, hoje a gente estuda muito, sabe, por exemplo, que existem históricos familiares. Todo mundo, a artrose é genética. Existe uma compatibilidade familiar, tanto é que o histórico feminino
é muito mais comum, ou seja, você ter sua mãe, sua tia com artrose, a chance de você ter é Artrose, muito maior. a grosso modo, dores nas articulações? A artrose, na verdade, é o que a gente chama de processo degenerativo não fisiológico, que é aquilo que vai além, a articulação envelhece mais do que a própria pessoa, Entendi. né? E isso realmente é hoje o nosso grande desafio, que inclusive alavancou um dos braços da ortopedia, que a gente hoje chama de medicina regenerativa. Porque toda vez que você, nem todo mundo quer operar, né? A verdade é essa, a gente chegar para um paciente e falar assim, olha, sua lesão é essa e o tratamento é cirúrgico. Metade dos pacientes ou mais não vai querer ter a cirurgia como primeira opção. Ô, doutor Sérgio, já que o senhor está falando de tratamento paliativo, para quem não quer fazer a cirurgia, me falaram, estava conversando com um grande amigo, que é um representante da Biolab, que é Uhum. o Robinho, meu amigo Robinho de infância, e o Robinho estava me dizendo que a própria Biolab tem um produto, eu estou citando a marca, que não é meu patrocinador, não tem nada a ver com o programa, porque eu achei interessante ele linkar a demanda ao caso dele, né? Ele falou, Everton, hoje aplica-se ácido hialurônico Exato, na articulação, ombro, exatamente. joelho. Todas as articulações, na verdade. O que acontece, Everton? O ácido hialurônico é uma substância self, nós temos no nosso corpo. Só que em situações de lesões degenerativas, o organismo ele deixa de produzir até 50% da quantidade fisiológica daquela articulação. Sim. E a consequência imediata dessa diminuição de quantidade é que a articulação ela fica mais ressecada, porque a cartilagem ela é muito É normal na hidratada. vida de todo ser humano? Não necessariamente, vai ocorrer fisiologicamente, mas existem situações onde essa perda não é fisiológica, que é isso que eu estou te falando, você chega a perder 50%. Sim. E todo mundo sabe que quando tem uma doença por desgaste, a articulação começa a fazer muito barulho, porque literalmente perde espaço, a cartilagem desidrata, o líquido que está lá dentro, ele fica menos oleoso, podemos dizer dessa maneira. Entendi. Então, a indústria desenvolveu uma maneira de você fazer um doping biológico, que é exatamente a infiltração com ácido hialurônico. Você repõe aquilo que o organismo não está conseguindo Olha que produzir. Não, é interessante o isso. grande, é o braço do que a gente chama de tratamento biológico. E está no protocolo hoje dos maiores clubes do mundo, então todo mundo está usando isso, em Exato. atletas e não Não, atletas. isso é rotina. Os atletas hoje que a gente identifica que tem algum sinal degenerativo, exatamente sabendo o potencial disso, de incapacitá-lo numa hora necessária, a gente já faz um programa que você faz a infiltração periódica, porque você sabe que um produto desse, que é produzido de indústria farmacêutica, ele tem uma durabilidade que vai de 6 meses a um ano, que é a média. Então você já organiza a temporada em cima disso. Você sabe que vai ter uma maior demanda no mês X, e o atleta tem um histórico de lesão, ou seja, um tratamento cirúrgico, etc., você já programa e faz a infiltração exatamente porque na hora que a gente precisar desse atleta, ele não vai ter um problema a mais. Qual que é a diferença entre o uso do ácido hialurônico hoje para infiltração de antigamente? A infiltração é o ato, sabe, Everton? Então, Mas o fato de você aplicar. Mas antigamente, o que acontecia? usava-se outro tipo de produto? Usava corticoide. Usava corticoide, porque o que Ah, acontece? entendi. O corticoide é um baita medicamento, tanto é que é doping. Por quê? Porque ele muda completamente a sintomatologia do atleta. Só que você fazer infiltração de corticoide, a analogia que eu faço é o seguinte: é a mesma coisa se você botar um alarme na sua casa, o alarme dispara, ao invés de você ir lá ver por que ele dispara, você simplesmente desliga o alarme que está fazendo barulho. Então o corticoide é isso, ele apaga o sintoma e não trata a doença. Portanto, Entendi. é que um dos maiores temores do corticoide é falar: isso vai piorar a doença degenerativa. Não necessariamente. O problema é que se você tira o sintoma, o atleta ou o paciente comum vai ficar corajoso. Ele está sem dor e vai fazer o máximo dele. Então, isso sim acelera o processo degenerativo, e não necessariamente o medicamento, né? Então, o que mudou é isso, que hoje a gente faz esse princípio biológico. Você consegue uma ação anti-inflamatória, você consegue uma ação para tirar a dor da pessoa, sem necessariamente enganar o corpo da pessoa. Uma lesão de cartilagem que há alguns anos era um grande problema, tanto para pessoas comuns quanto para atletas de alto nível, hoje então nós podemos considerar que você já tem alternativas para melhorar e bem sem a cirurgia, né? Você consegue trabalhar em todos os estágios do problema, tanto para dar analgesia, mas até interferir na evolução natural da doença, né? Porque o ácido hialurônico é um tratamento biológico, mas hoje a gente tem um braço da ortopedia que é regenerativo, como é comentado.
Regeneração o quê? É célula, não é milagre, não é nada de outro mundo. É simplesmente você faz o princípio da célula-tronco, famosa célula-tronco, aquela célula que tem capacidade, literalmente, de mudar a evolução natural da doença. Assim como hoje a gente vê na neurologia, nas doenças endócrinas, na ortopedia também o faz. E é hoje um baita de um aliado para essas situações que a gente vive, tanto no paciente comum como no paciente atleta. Porque havia muito temor de você usar essa célula-tronco em doenças degenerativas articulares, porque, pô, a célula-tronco pode virar qualquer coisa. Então, você vai usar a célula-tronco no joelho de um paciente, pode nascer um dente lá dentro. Não, não é bem por aí. Ou vai ter um câncer lá dentro, de forma alguma. Porque, na verdade, você não vai criar um tecido aleatório. O organismo é inteligente. Você estimula o que a gente chama de células satélites, pericito, que é o nome dela. Então, você vai lá, ela só vai estimular o que está precisando. Então, se tem um tecido saudável, um tecido que não está saudável, ele não vai estimular o tecido saudável, ele vai estimular o que está doente. Então, você consegue, inclusive, refazer tecido, cartilagem, etc. Lesões musculares, você consegue acelerar o processo biológico de cicatrização, lesões ligamentares também. É um baita de um instrumento que a gente tem dentro da nossa prática médica. O ácido hialurônico ele está sendo usado há quanto tempo para lesão de Nossa, articulação? é uma realidade que já existe há praticamente, se não me engano, 40, 50 anos no mercado farmacêutico. Só que sempre foi um produto de muito difícil acesso, muito caro. E eram Sim. quase sempre produtos importados que não tinham uma circulação no nosso meio. Hoje não, hoje é a realidade. Esse produto mesmo que a gente utiliza hoje são todos de laboratórios extremamente conceituados, com uma biossegurança absurda. Então, e o outro dado que interagindo, eu falo que a medicina, a arte da medicina é você interagir, né? Existem duas maneiras de você usar o ácido hialurônico no paciente. Uma é as cegas, que a gente chama. A gente vai lá, faz anestesia, coloca a agulha lá e infiltra a articulação. Só que a chance de você estar infiltrando o lugar errado é muito grande, Everton. Hoje em dia, as infiltrações articulares elas são feitas guiadas por ultrassom. Então, literalmente, eu sei aonde eu vou colocar o produto. E, Ah, sim. consequentemente, por que hoje o ácido hialurônico, inclusive, é um tratamento que ficou muito mais utilizado? Porque os resultados são melhores. O paciente, o atleta melhora mais, clinicamente falando, porque você consegue literalmente fazer aquilo que você se propõe, que muitas vezes às cegas você não consegue fazê-lo. Então, por exemplo, o paciente comum que chega no doutor Sérgio Campolina, vai ao consultório, diz que, doutor Sérgio, eu tenho um problema, e você detecta que há um problema de cartilagem no local, então esse paciente também que não quer passar por uma cirurgia, você faz a infiltração Exatamente, nele. E exatamente. aí, ombro, joelho, que são suas especialidades, né? Uhum. É, mas você pode fazer em qualquer articulação. Teoricamente, você pode quadril degenerado, tornozelo degenerado. Então, o leque é muito amplo, né? Até a própria odontologia utiliza nas lesões temporomandibulares. Eu já tive atleta meu que um dos Lesão maiores. de bruxismo? Exatamente. Uma das coisas que mais interfere no desempenho do atleta é o quê? Sono. Atleta tem que dormir e tem que ter qualidade para dormir. Então, eu tive um atleta que tinha um problema, a gente detectou com os aparelhos de monitoração de sono, que não dormia, ele não aprofundava. E foi fazer uma análise e viu-se que ele tinha um problema de articulação temporomandibular. Olha isso. Ele falou comigo, doutor, dói demais, eu não consigo, sinto muita dor à noite. O que que eu fiz? Eu fiz uma infiltração guiada de ácido hialurônico nas articulações temporomandibulares, simplesmente resolveu o problema dele. Aí ele, lógico, ele fez depois um tratamento com placa, etc., com um profissional da odontologia, que complementou a coisa, mas aquilo que para ele era referência de limitação, que era a dor, acabou com a infiltração guiada de ultrassom na temporomandibular. Então veja só, hoje temos um acesso mais fácil, né, ao produto, e por isso o produto tem sido um grande aliado da medicina. Achei muito interessante, vocês viram aí as imagens, né, de como é que ele é aplicado, e o doutor Sérgio, então, destacando para você que está aí do outro lado. Meu Deus, mas isso deve doer muito. Não, tem um anestesia antes, né, doutor? Não, eu falo que a gente não Porque as pode. imagens assustam. Eu falo que eu sou um desbravador também. Eu vendo em alguns serviços que eu visitei nos Estados Unidos, eles tinham um sprayzinho lá. Eu falei, gente, mas que diabo é isso que eles estão fazendo um sprayzinho lá? Aí eu vi aquele negócio, poxa, é um anestésico que congela a pele. Pô, O eu vou levar quê? isso. Exatamente. Hoje eu faço as minhas infiltrações, eu faço antes de fazer o agulhamento, eu uso esse spray crioterápico, você congela a pele temporariamente e vai com a agulha. Então o paciente, o atleta, nem dor sente na hora da Meu agulhada. Deus, mas que coisa espetacular É isso. muito legal. Não, veja só como são as coisas. Estava eu um dia desse, estava de férias, inclusive no exterior, e aí eu vi lá uma espécie de band-aid líquido.
Aí eu falei, deixa eu experimentar esse negócio. Aí tinha um cortezinho no dedo aqui, eu fui e apliquei o líquido. Ele causa uma camada que protege e não sai. Você toma banho, lava a mão e não sai. Ele fica dias ali protegendo, que é um band-aid líquido. Mas como as coisas estão evoluindo, então hoje um sprayzinho que congela o local e aí você toca ali e não sente nada. E eu te falo mais, esse band-aid líquido aí, a gente utiliza na prática do esporte, que na verdade, na minha pochete lá, a famosa pochete que a Também gente tem tem, dele? tenho. Olha, mas O atleta que lesiona, tem um corte supercílio, são lesões extremamente vascularizadas, sangra demais. Então verdade. não vai ser a touca e a gazinha que vai Você parar. passa o band-aid líquido. Olha Exatamente. só! É Eu não um, sabia. Então os clubes estão usando. sim, é uma Mas prática. mas aí você, obviamente, não é o mesmo frasco que se compra em qualquer lugar lá nos Estados Unidos, né? Não, é Você um compra um produto. frasco Exato, maior e exato, tal. exato. É aí, quando necessário, algumas lesões menores a gente não precisa nem dar ponto. Outras não. Se precisar dar ponto, você retira. Tem um produto para tirar essa cola, né? Que protege, que isola a lesão. Depois, no final do jogo, você vai lá, tira e dá os pontos tradicionais. Uma outra coisa, quando há uma lesão, aí voltando para o mundo do atleta, eu vou perguntar, mas o doutor Sérgio responde no próximo bloco. Já precisou dar ponto ali no gramado, mas ele responde daqui a pouco, na volta do intervalo. A gente continua batendo um papo com o doutor Sérgio Campolino, também que é um papo, não é uma entrevista. Estamos falando de tudo da vida de um atleta de alto rendimento e também da vida de pessoas comuns, como nós aqui. E você do outro lado. A gente já volta. Até já. Muito bem, estamos de volta com o último bloco desse papo aqui com o doutor Sérgio Campolina. Nossos intervalos, eles precisavam ir para o ar, porque estava contando um caso aqui que eu achei tão interessante. Falei, doutor Sérgio, conta essa história. Tudo começou com a história do band-aid líquido, né? Que lá nos Estados Unidos é algo absolutamente comum, vende no supermercado e é muito interessante. Ao invés de você pegar aquela fita adesiva e pregar sobre um corte, você vem cá, pega um pincelzinho, passa e pronto, e tá aplicado e vamos que vamos, é vida que segue. Aí o doutor Sérgio disse que ele usa em algumas lesões, bate cabeça, corta e tal, ele vai lá e usa esse band-aid líquido também e tal. E aí, ele me contou de um caso ocorrido com o Rafinha, que era jogador do Cruzeiro na época que o Mano era treinador, 17 e 18, né, doutor Exato, Sérgio? exato. 17 e 18, que o Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil nos 2 anos. Conta o caso da orelha do Rafinha. Primeiro que o Mano é um cara que quem o conhece sabe que ele é muito intenso, né? Totalmente. E nós estávamos no jogo, já tinham feito todas as substituições e o Rafinha sofreu um trauma na orelha. Ele literalmente rachou a orelha dele. E é uma região que você não tem como fazer as técnicas tradicionais de mobilizar o sangramento, que é a touca, a gazinha ou a cola, porque não tem como fazê-lo, né? E eu tenho um instrumento que eu utilizo nos meus pacientes cirúrgicos, que é um grampeador de pele. Assim, é um grampeador, literalmente falando, Se fosse um grampeador mesmo? literalmente um grampeador, que é utilizado para fechamento de pele. Sim. E eu sempre tenho um desse no meu kit lá de atendimento. Aí o Rafinha machucou, a orelha dele sangrando muito. O mano virou para mim assim: doutor, se vira, ele tem que voltar. Meu Deus do céu. Aí o que eu fiz? Eu levei o atleta, eu tinha um kit de primeiros atendimentos, levei o atleta para dentro do túnel. Fiz todos os cuidados de limpeza, antisepsia, um anestésico em spray local e falei com ele: Rafinha, eu vou costurar a sua orelha. Ele olhou para mim assim: doutor, vai dar certo? Vai. Então faz. Aí eu fiz todos os cuidados, tirei meu. E isso, o fisioterapeuta que estava comigo não conhecia esse material. Ele, quando ele me viu tirando o grampeador, ele olhou para mim: o que você vai fazer, doutor? Aí eu fui e fiz literalmente a sutura com grampos na orelha do Rafinha. E o sangramento parou imediatamente, porque ele é muito hemostático mesmo, ele faz parar o sangramento. Sim. O atleta voltou, e isso um intervalo muito pequeno de tempo, ninguém viu nada, absolutamente nada. O atleta voltou como se tivesse acontecido um atendimento normal, que foi a melhor parte da história, né? Porque não teve uma repercussão grande, o atleta voltou, julgou, nós ganhamos esse jogo, o mano veio e falou assim: doutor, você é dos meus. Isso foi muito marcante na minha vida Que também. coisa interessante. E esse grampo é de que material? Metálico. Ah, ele é de metal mesmo. E ele Metálico. depois ele não sente dor, doutor Não, Sérgio? não, porque na verdade ele não tem, ele fica inerte, né? Ele não fica movimentando lá. Ele literalmente você fecha
a sutura, né? Então, é, o movimento poderia gerar dor, mas ele fica lá inerte mesmo, né? E, como eu falei, nos Estados Unidos é muito difícil usar o ponto tradicional em lesões de pele, né? A Então, bariátrica é grampo, né? é. Quando Então, corta o exato, estômago, grampeia o exato. É o estômago. material praticamente o mesmo, é alumínio, né? É alumínio. Então, eu uso na minha prática privada esse, quando são grandes suturas, eu utilizo, porque além de tudo, a cicatriz fica mais bonitinha. Olha, que É, é. interessante, interessante. Então, tá vendo só? Ainda falando das evoluções. Eu gosto e acho necessário falar de uma coisa, até pegando o gancho no que o doutor Sérgio falou, nós destacamos a questão da bariátrica, o emagrecimento e a perda muscular. E a importância da reposição fazendo, de repente, puxando ferro mesmo, né? Exato. Agora, eu queria perguntar uma coisa, voltando para o paciente que está do outro lado, sobre a importância das pessoas reforçarem os músculos da perna. É o grande problema das pessoas com a idade mais avançada, doutor? Eu falo que a atividade física, ela não pode ser encarada como um luxo pessoal. A atividade física é fundamental. E o músculo tem que ser treinado para nos proteger. E de todas as atividades que existem, que cada dia surge uma nova, disparada a musculação é, ao meu ver, a mais importante. Porque o músculo, como falei, tem que ser treinado. Se você não o treina, o músculo ele não vai atrofiar, ele não vai desaparecer, mas vai ficar cada vez mais difícil de você trazê-lo para você novamente. Então, como que você consegue? Periodicidade, rotina, é atividade física. Quantas vezes por semana? É uma pergunta que eu ouço: doutor, quantas vezes por semana eu tenho que fazer atividade física? A resposta é sempre a mesma. Você levanta quantas vezes por semana da sua cama? Doutor, levanto todo dia. Então você tem que fazer atividade todo dia, porque você faz atividade todo dia, porque o corpo da gente não sabe o que é sábado, É, domingo, é. feriado. Todo santo dia você tem que fazer. E a atividade tem, assim, eles falam, tem programas de pequena duração, grande duração, ficar 15 minutos, meia hora, 2 horas. O que tem que fazer? Sempre, no mínimo, 30 minutos. Porque menos que 30 minutos para o organismo, ele não vê aquilo como estímulo. Então você tem que fazer, no mínimo, 30 minutos de atividade diariamente. Aí sim você consegue um resultado satisfatório. E a perna é tudo. O ser humano bípede, a gente precisa para todas as situações. Então o membro inferior realmente é uma fonte inesgotável de cuidados, né? E a musculação para membros inferiores, sem dúvida, ela é fundamental. Você tem um alto número de pacientes com idade um pouco mais avançada, ou de repente não tem a idade mais avançada, com lesões exatamente por causa de não fazer o reforço muscular, e aí vem o trauma? Assim, é a história que se repete, né? Não tem idade, porque realmente, como eu disse, a musculatura adequada, ela previne lesão. E se a lesão acontece, ela faz com que a sua recuperação seja mais rápida. Seja ela por uma lesão não cirúrgica ou principalmente numa cirúrgica. Então, cuidado com a atividade muscular é fundamental. Então, vocês podem ter suas preferências. Eu prefiro fazer um crossfit, eu prefiro fazer um beach tennis. Ok, mas não pode ser a atividade carro-chefe. Carro-chefe é musculação. Por que que as pessoas reclamam tanto de trabalhar os músculos da perna? E uns até dizem: "Ah, eu não treino tanto perna porque minha pressão baixa". O que que tem a ver uma coisa com a Na outra? verdade, é porque a dificuldade de ganhar massa muscular, exatamente pelo fato de você utilizar mais, muitas vezes você tem um gasto dentro da sua rotina da musculatura. Você gasta, querendo ou não. Você tem que estar sempre trabalhando para ter uma hipertrofia. E a musculatura de membro inferior, como você usa mais, ela tem uma dificuldade de hipertrofiar. Você está usando mais. Então você tem que sempre dar uma carga além do Entendi. normal. Né? E por isso que a dificuldade. Fala assim, um homem tem dificuldade de ganhar massa muscular de perna. Por quê? Por isso, porque ele usa muito. Então você tem que trabalhar mais para ganhar massa. Na verdade, é essa um dos fatores aí que pesam nessa situação. Ô, doutor Sérgio, deixa eu só voltar aqui para a questão do departamento médico, né? Eh, e aí a gente até falava, tá, mudou o nome, mas e a estrutura do departamento médico? Vamos voltar agora para essa questão do médico do esporte. O que que mudou de verdade, assim? É porque, como eu falei, Everton, até pouco tempo, o departamento médico era uma coisa ruim, porque você trabalhava quando tinha lesão. Então, essa mudança de nomenclatura para núcleo de saúde, departamento de saúde, é por isso, porque para tirar esse estigma de que o atleta que está aos cuidados do departamento, ele está lesionado. Hoje, a gente gasta muito mais tempo na prevenção
do que no tratamento propriamente dito de lesões, né. Então o nosso tempo é muito mais direcionado a isso. Aí a prevenção você já conta com vários outros profissionais da Exato, fisiologia. exato. Até isso você ganhou também? A fisiologia hoje dispõe de mais profissionais Sim, exatamente é. para medida É, preventiva? porque hoje a gente não do departamento não é mais a gente evita colocar não existe mais um chefe específico, não, um diretor, não. A gente trabalha junto, tem os coordenadores de área, tem o coordenador de medicina, coordenador de fisioterapia, coordenador de fisiologia, porque a gente senta e discute as informações, porque o fisiologista é fundamental, ele monitora o atleta todo santo dia. Ele sabe se está tendo alta velocidade, baixa velocidade, se está tendo o VO2 mais alto, um VO2 mais baixo, ou seja, se está tendo uma reposição melhor ou não daquilo que está sendo utilizado durante a atividade. Então, essas informações a gente trabalha conjuntamente, né? Então, esse trabalho de equipe é fundamental. Então, hoje, eu falo que o departamento ele consegue falar uma língua só. Porque um dos problemas que eu falo, que eu sempre tinha, que nós tínhamos anteriormente, era o conflito de informações. O médico falava uma coisa, o fisioterapeuta falava outra, o fisiologia falava outra. Porque eles tinham interpretações distintas. Hoje isso não acontece. A gente cruza os dados e dá uma informação única. Isso foi o grande avanço, ao meu ver, dessa mudança, que não é só nomenclatura que modificou, realmente a ideologia da coisa que mudou. E no consultório? Hum, houve de uns tempos para cá uma mudança também no protocolo de atendimento? Tem alguma Ah, coisa diferente? A tem. evolução da medicina tem É, contribuído para é você porque mudar? é o que acontece, né? Hoje as informações chegam muito mais rápido a todo mundo. Muitas vezes você solicita um exame complementar, o paciente pega esse exame, mesmo sabendo que ele não deve fazer interpretações sem discutir com o médico, ele vai lá, entra na internet, ele chega na consulta de retorno sabendo mais coisa que muitas vezes o próprio o médico que O que, de certa solicitou o forma, não é exame. ruim, né? Cabe um Não é, debate, às vezes, não é. ali. Eu acho que aquela coisa autoritária de você chegar para o paciente e falar assim: ó, você tem que operar. Aí eu, por que, doutor? Porque você tem. Isso não existe hoje em Sim. dia, né. Então você tem que ter o cuidado, e é uma coisa que cada vez mais a gente vê na prática, de informar ao paciente. Então quando você, determina uma cirurgia, por cuidado, tem que falar o que é, qual que é a maneira que será realizada, qual que é o protocolo pós-operatório, porque a gente tem que adaptar, a vida da gente não para com a lesão. Por mais que a gente queira, precise, na verdade, não para. Então a gente tem que adaptar o pós-operatório à vida do paciente. Por exemplo, uma cirurgia eletiva programada, pô, então eu não posso fazer agora, tenho que fazer nas minhas férias, já que eu vou ficar tanto tempo parado. Então a gente usa esses recursos para ficar mais claro possível ao paciente, não só o seu diagnóstico, como as possibilidades de tratamento. Porque, querendo ou não, hoje o paciente questiona, fala assim: doutor, não tem uma coisa melhor, não tem uma técnica mais avançada? E, na verdade, já sabe. Por exemplo, uma das coisas que eu falo também dentro dessas inovações, a questão das substituições articulares, as artroplastias, as próteses, né? Que existe a técnica tradicional, que é a técnica de robótica. Quais as cirurgias hoje mais comuns que elas são feitas por robótica? A navegação na ortopedia, sem dúvida, são as substituições articulares, né? São as artroplastias, aquela onde o paciente tem uma artrose avançada, onde os métodos convencionais falharam, que não deu o resultado satisfatório, que é o alívio de dor, função, etc. Então você faz essa substituição e você faz todo o estudo pré-cirúrgico. Então, você pede um exame, esse exame é enviado a uma central, eles fazem, todo mundo faz uma montagem tridimensional, eles escolhem qual que é o melhor modelo de prótese para ser usado naquele paciente. Ele envia isso ao cirurgião e a gente adapta à realidade. Muitas vezes, aquele dado do computador precisa ser ajustado. Então, por isso que eu falo que a gente tem uma navegação robótica. Há casos, então, de artrose que nem ácido hialurônico cuida, e tem que ser mesmo essa troca. Exatamente. Exatamente, porque o problema da artrose, a artrose é uma doença mecânica, Everton, ele muda a articulação. Eu falo que o joelho, por exemplo, é uma articulação que tinha, entre as tudo dá errado, porque é uma estrutura redonda apoiando numa estrutura reta. A gente sabe desde criança que um redondo não vai encaixar na coisa É reta. verdade. Então você tem outras estruturas que fazem isso, que são os meniscos, ligamentos, etc. Só que essas estruturas machucam. E a partir do momento que isso acontece, a anatomia muda e esse encaixe que era para dar errado, literalmente começa a dar errado. Aí você começa a ter um problema mecânico. E para um problema mecânico grave, você tem que ter uma solução mecânica, Sim. que é a artroplastia, né? Que é a substituição, a prótese articular, né? É interessante, interessante. Você está vendo que hoje
A gente fala de muita coisa aí, principalmente voltada à evolução. Aliás, a medicina, eu participei aqui, gravei com alguns médicos que falaram da questão do uso de eletrodos. Hum. Médico da dor, por exemplo. Aí eu entrevistando, eu não me lembro bem, porque foram várias entrevistas, mas, Everton, hoje a gente introduz um eletrodo e a intensidade da dor, o paciente, por vezes, em alguns locais, ele controla o Exato. aumento da intensidade do. O eletrodo ele joga alguns sinais, né? E ele Exatamente. controla a intensidade desses sinais. Então, se a dor aumentou, ele controla, joga mais sinais, a dor fica equilibrada e tal. Para a lesão de articular também existe isso? O uso do eletrodo? Existem alguns elementos que a gente utiliza não para isso especificamente, mas, por exemplo, para dor. A gente sabe que o nervo, para ter dor, você tem que ter um nervo que conduz essa informação. Sim. Então, existem maneiras onde você não quer operar e o tratamento conservador também não está dando mais um resultado tão interessante. Você então tem que tratar o quê? Tratar o sintoma. Você não consegue tratar a doença, né? Vai tratar o sintoma. Então, o que que você faz? Você engana a articulação, literalmente falando. O que que você vai lá? Você queima o nervo que causa a informação da dor. Com esse eletrodo. Ele é Exatamente. introduzido, dependendo do local, pela virilha? Não, esse é diferente. Ele não fica definitivo na pessoa. Você Ah, vai lá entendi. pelo ultrassom, posiciona no nervo, você localiza o nervo Sim. pela ultrassonografia e você literalmente queima esse nervinho. Ou seja, ele não vai dar informação de dor local. Então aquela articulação para de doer. Olha, que É muito interessante. Então, interessante. para alguns casos, o eletrodo entra pela virilha, Exato. e aí fica posicionado em algum lugar É. do corpo e a pessoa controla pelo Controla o sintoma aplicativo e tal. geral. Aí, quando você quer uma coisa mais específica, você vai e faz essa cauterização com esses eletrodos, essas canetas que você queima o nervinho responsável por aquela região. E Quando você quer um tratamento mais localizado. comum esse tipo de tratamento hoje, doutor Sérgio, ou não? Everton, é aquela velha história, né? A tecnologia, ela tem vários limitadores, né? E um dos limitadores, infelizmente, que nós temos é a questão de custo. Porque essas inovações, muitas vezes, não Custam são caro. cobertas por planos de saúde. E a nossa realidade hoje é muito baseada nisso, né? Então, infelizmente, pelo alto custo e não ser coberto por plano de saúde, acaba que a utilização não é tão difundida como deveria ser, né? Mas é questão de tempo, as coisas vão se adequando, né? Mas ainda não é feito por isso, né? Muito por questão de custo. Ô, doutor Sérgio, para a gente encerrar aqui, recentemente foi noticiada, e aí voltando agora para o futebol, noticiada a contusão do Lucas Silva, né? Mas eu acho que foi uma grande notícia, não vai passar por cirurgia, Exato, tratamento conservador. O que que exato. é um tratamento conservador, por exemplo, para o Lucas Silva? São todas essas situações que você não tem que necessariamente mudar a doença abruptamente, cirurgia. Então, o tratamento conservador ele vai desde uma conduta fisioterápica até condutas onde você usa o próprio corpo da pessoa para tratá-lo, que é o tratamento ortobiológico, onde você tira substâncias da própria pessoa e você maximiza a cicatrização. Você usa o corpo para curar o corpo, né? Você tem uma substância X que normalmente tem uma quantidade basal. Você consegue hoje aumentar a produção dessa substância naquele ponto lesionado para você ter a cicatrização dela, né. Então esse é o que a adaptação que a gente faz nessas situações. Ou seja, o atleta que tem uma lesão muscular, que é noticiado, uma lesão grave, e ele volta fora do prazo tradicional de livro, não é porque ele é um super-homem, é porque o tratamento que foi utilizado conseguiu alcançar a cicatrização num período mais curto, porque você muitas vezes induz com que isso aconteça. Então, por isso vocês não informam mais tempo de Exatamente. recuperação, né, porque Porque não o se tempo sabe. é o tempo, eu falo que trabalhando com esporte, eu retiro uma página de um livro tradicional da ortopedia a cada dia. Porque você não estipular é baseado em cima dessas informações clássicas, que hoje já não é o mais importante. O importante, quando você tem uma lesão muscular, o que é o parâmetro que a gente utiliza, né? Primeiro, dor. O atleta não pode estar sentindo dor, né? A gente vai controlar isso diariamente. Ele faz um questionário diário. Como que você está hoje? Ele marca lá de 0 a 10 como é que está a dor dele. Segundo, força. Porque se você tem um músculo, entre aspas, lesionado, mas que a força está normal, isso é um baita de um parâmetro. Terceiro, você utiliza a imagem ultrassonográfica, porque a ressonância magnética, que é o exame tradicional que a gente utiliza, para o que a gente chama de padrão ouro, né, para diagnóstico, etc., a imagem de ressonância demora a curar.
O atleta cura antes da imagem da ressonância. Só que a ultrassonografia, você fazendo dinamicamente, você consegue ver o tecido cicatricial. Porque quando o músculo rompe, você pede para o atleta contrair, o músculo abre. Quando ele está cicatrizado, ele não vai abrir. Então, a ressonância não consegue fazer isso. É um exame estático, ele é dinâmico. O ultrassom você faz dinamicamente. Então, você vai lá, o músculo não está mexendo, ou seja, não tem dor, força está normal e não está fechando a fibra não está movimentando, nós chamamos de cura ecográfica, o atleta pode sim progredir com retorno à atividade. Aí ele vai fazer a transição e depois volta ao grupo. Por isso que a gente consegue, não há um padrão. Um atleta, um recupera com 2 semanas, outro recupera com 3, um recupera com 5 dias. Isso não é milagre, isso é tratamento. Doutor Sérgio Campolina, foi um prazer recebê-lo aqui. Tinha tantas outras coisas para a gente falar, mas vai ficar para uma próxima oportunidade. Agradeço muito sua vinda aqui, sempre um grande prazer recebê-lo. Prazer é meu, eu gosto desse papo, como você me falou, é uma resenha de saúde, né? Que eu acho que o médico tem que ter isso, deixar de ser o portador de más notícias, né? É verdade. Então, essa é uma realidade que eu levo para o meu consultório, porque as pessoas querem ter boas notícias, né? Então, essa é uma das coisas que eu mais trabalho. Gente, papo então, a gente encerra pelo menos essa primeira participação do Dr. Sérgio agora, mas ele seguramente estará de volta conosco muito em breve. Muito obrigado pela audiência de todos. Até uma próxima oportunidade, sempre na tela da Band no YouTube. Então se ligue sempre por aí. Até a próxima. Tchau, pessoal.